Olá, hoje estamos com o Alexandre Camaravale para conversar conosco no Culturarte sobre o seu trabalho frente à antropologia dos documentários e o seu último lançamento que se chama O Voo da Beleza, que é um documentário que começa em Fortaleza e vai terminar em Paris. Alexandre, bom dia e é um enorme prazer tê-lo aqui. Eu não disse, mas tinha que ter dito, o Alexandre é professor do curso de Ciências Sociais da UFC, tanto da graduação quanto do mestrado, não é? Da pós-graduação. Da pós-graduação. E eu teria que começar exatamente tratando dessa questão. Eu tenho acompanhado a sua formação e o seu trabalho, e você sai de uma antropologia clássica, onde a etnografia é fundamental, e já quando você apresentou o seu mestrado, logo em seguida você faz um documentário chamado Cara Dura, e agora esse trabalho de um vulto enorme que é O Voo da Beleza, que é um longa-metragem. Conta para nós um pouquinho de como é essa passagem, como é que você vê essa questão do documentário, da pesquisa e esses relacionamentos. Tá. Bom dia a todos, bom dia, Regina. É uma enorme satisfação estar em Sobral para lançar O Voo da Beleza, né, que é um documentário realizado em Fortaleza e em Paris e que trata especificamente da experiência migratória de pessoas travestis e transgêneros para a Europa, de maneira geral, né? E é muito interessante estar lançando aqui em Sobral, porque essa pesquisa ela nasceu em Sobral. Quer dizer, eu era professor da UVA quando eu fui liberado para fazer o doutorado, né? E o projeto já era sobre experiência travesti e transexual. E depois eu passei no doutorado nas Ciências Sociais da UFC e fiz um doutorado de sanduíche, onde eu fui para Paris e passei 2 anos complementando a pesquisa, né? Mas o interesse pelo audiovisual é anterior a esse filme, é anterior a esse documentário. Quando eu terminei meu mestrado, eu fiz um trabalho sobre cinemas pornôs no centro da cidade de Fortaleza, especialmente o Cine Jangada, né? Onde tinha também a presença de travestis que usavam o espaço do cinema como espaço de sociabilidade, como espaço do trabalho sexual, etc., né? Então, a pesquisa sobre os cinemas de Fortaleza, de maneira geral, né? Sobre o escurinho do cinema, vamos dizer assim, como a cor de um erotismo difuso e anônimo, como diz o Roland Barthes. Então, a etnografia do cinema, ela tinha uma textura visual, vamos dizer assim, era um tipo de narrativa. Então, quando eu terminei o livro, as pessoas diziam, por que você não transforma em filme, etc., né? E aí eu resolvi enveredar, eu já tinha um interesse muito grande pela antropologia visual, então eu resolvi enveredar pela produção do documentário, né? A gente concorreu a um edital, eu digo a gente porque eu dirigi esse documentário com a Simone Lima, Simone Oliveira Lima, e a gente concorreu a um edital da Secult, da Secretaria da Cultura, e nós ganhamos esse edital, né? E essa transposição ou essa tradução do registro das imagens, do regime das imagens, das palavras para o regime das imagens, trata-se de um processo que você realiza com muita dificuldade, né? Uhum. E haviam dificuldades do ponto de vista mesmo da experiência que eu tinha etnografado, que era a experiência de um cinema pornô, ou seja, no cotidiano de uma sala do cinema pornô, onde que estava em jogo ali era a construção da sexualidade, as experiências do sexual e o que se reivindicava era o anonimato, né? Assim, sobretudo nos contatos com as travestis
nas situações de prostituição. Então, isso aí era uma dificuldade muito grande, porque era um lugar onde o anonimato era que reinava, a invisibilidade era que era solicitada. Então, de repente, você chegar com a câmera e filmar algo que não tinha condições, assim, era quase... É quase filmar o invisível, não é? Filmar o invisível, né? Então, o filme, ele de certa forma, ele perde um pouco dessa sincronia, né? Da etnografia do presente, e ele se transforma, mesmo que ao final do filme você tenha as referências aos cinemas pornôs, ele se transforma muito mais num filme histórico. Uma história do cinema, onde quase, se transforma, né? Numa história das salas de cinema de isso, Fortaleza. dos espaços de exibição de filmes em Fortaleza, né? E aí o trabalho vai se conduzindo como um trabalho muito mais historiográfico do que propriamente etnográfico. Você acha que essa nova condução que o documentário acabou tendo, ela é também a história de outras salas de cinema no Nordeste, no Ceará, ou não? Ou é uma particularidade? Não, eu acho que tem processos assim que são praticamente nacionais ou internacionais. Por exemplo, no caso das salas do centro da cidade de Fortaleza, que você localiza em várias outras salas, o fechamento das grandes salas de exibição, né, como São Luís, como Diogo, né, como Fortaleza, quer dizer, você tem uma reordenação a partir da década de 50, 60 e 70, uma reordenação dessa geografia social das salas de exibição, porque o centro da cidade vai ficando cada vez mais associado à violência urbana. Então, essas salas, elas migram para o shopping center, né? Isso aí isso é um processo meio que recorrente em várias capitais brasileiras, né? Em algumas capitais internacionais fora do Brasil, né? Que você tem uma nova cartografia das salas de exibição. E nesse processo, muitas vezes, no centro da cidade, a pornografia vira destino. Assim, os cinemas são reapropriados para filmes pornôs, né? Como você teve, por exemplo, no Cine Jangada, né? Que era um cinema que nasceu como um cinema cult, né? Cinema Jangada nasce, essa é uma história que pouca gente sabe. O Cine Jangada, ele nasce ele foi uma iniciativa do empresário local, o Amadeus Barros Leal, e ele nasce com a proposta de ser um filme familiar e cult, trazendo para Fortaleza o cinema europeu que não existia naquela época, né? Porque quem dominava o mercado era o Severiano Ribeiro, e Severiano Ribeiro só trabalhava com filmes americanos. Então, o Amadeus de Barros Leal, ele cria o Cine Jangada, e daí ele passa a abrir outras salas de cinema, todas elas com o nome de peças da embarcação. Atapu, Araçanga, Tupinambaba, tudo isso são peças da Jangada. Jangada. Mas só que o empreendimento só dura 10 anos, porque aí o Severiano Ribeiro já era hegemônico no Nordeste e no Norte, já tinha mais de 100 salas. E depois da inauguração do São Luís, né, que é assim, um cinema majestoso, né, assim, aí depois da inauguração do São Luís, realmente aí os Barros Leal tiveram que vender os cinemas para o Severiano Ribeiro, né? Nós vamos fazer uma pequena pausa e no próximo bloco eu gostaria que você aprofundasse um pouquinho agora nesse seu novo empreendimento que é o Voo da Beleza. Você pode já! Aqui você fica conectado com os temas da atualidade. Um programa focado na saúde, no social, na educação. Com uma linguagem clara e concisa, aborda várias temáticas, tendo como objetivo discutir com você sobre os mais diversos temas e práticas sociais que retomam a vida em sociedade. A apresentação da Yancy Ebra. Você pode já!
exibida às segundas-feiras, a partir das 16 horas, aqui na TV Interaja. Espero você para batermos aquele papo descontraído e divertido. Não é por nada, é apenas porque você pode e você pode já. Estamos de volta. Agora, eu tenho que perguntar ao Alexandre Câmara Vale como é esse empreendimento nesse voo da beleza? Como é que foi, né? Saiu de uma discussão de salas de cinema para a produção de um longa-metragem que, na realidade, vai tratar de um mundo completamente diferente. Não tão completamente assim, porque na sala de exibição, na etnografia de uma sala de exibição de filmes pornográficos, já havia ali toda uma proposta de pesquisar o cotidiano das travestis que frequentavam o cinema. Frequentavam o cinema para encontrar seus pares, frequentavam o cinema como lugar de sociabilidade, frequentavam o cinema como possibilidade de vestir roupas femininas, de se travestir, e frequentavam o cinema também pelo trabalho sexual, né? E aí a pesquisa do doutorado mantém o mesmo interesse pelas relações de gênero, pela sexualidade, né? Só que trabalhando com associações, ONGs de luta contra a AIDS, etc. A pesquisa nasce assim. Depois há um direcionamento da pesquisa para pensar masculino e feminino no cinema, principalmente a partir do trabalho do diretor espanhol Pedro Almodóvar. Quando eu viajei para Paris para fazer essa nova possibilidade da pesquisa, mas sempre mantendo uma linha de reflexão que é ligada à construção social do sexo, né? Ou à construção dos gêneros, né? Masculino e feminino na cultura, né? E eu comecei o doutorado em 98. Em 2000 viajei para Paris para fazer essa pesquisa sobre Almodóvar, né? Só que eu fui orientado em Paris por uma professora que se chama Marie-Elisabeth Handmann, que era uma antropóloga muito clássica do trabalho de campo. Então, esse trabalho visual com filme, ela achava, talvez estranho, também porque ela era uma feminista assim, quase de primeira geração, uma pessoa muito engajada, e Almodóvar eu não sentia que Almodóvar fosse assim alguém que ela tivesse tanta simpatia, mas ela me interpelou e me aconselhou, e essa interpelação que ela fez mas como você sempre foi um pesquisador de campo, você está aqui em Paris você tem uma região que você tem as travestis transexuais brasileiras que fazem o trabalho sexual, e como é que você vai deixar passar uma possibilidade de fazer um trabalho de campo num contexto transnacional, etc. Eu achei muito válido, achei muito positivo, e realmente iniciei minha pesquisa de campo em 2000, né? Eu fiquei em Paris por 2 anos, de 2000 a 2002, né? Me engajei nas associações parisienses de luta contra a discriminação e contra a violência migratória e contra a AIDS, né? E passei a frequentar as noitadas de prevenção de uma associação que se chamava PASTA, Prevenção, Ação e Saúde e Trabalho para Estrangeiros, que é dirigida em Paris por uma transexual brasileira que se chama Camille Cabral. Então a Camille me possibilitou o acesso, né? Eu entrei na associação como voluntário, né? E trabalhei na associação e passei a frequentar o cotidiano da associação
ia frequentar as noitadas que começavam normalmente 9 horas, terminavam 2, 3 horas da manhã, porque percorria toda a Avenida Marguerite, La Reine Marguerite, que é a avenida onde há os territórios, né? As territorialidades do trabalho sexual, dividido por grupos brasileiras, argentinas, colombianas, francesas, árabes. Cada um desses grupos tem a sua própria associação ou essa associação vai representar ou auxiliar todas elas? Você tem várias associações na França, né? Mas a que representa, ou seja, a associação que responde mais por essas situações ligadas à imigração ou ao trabalho sexual é o PASTER, sobretudo para pessoas da América Latina, né? Uhum. Então, esse trabalho teve uma intensidade muito grande porque é um contexto muito difícil para essas pessoas, né? Elas vivem situações muito difíceis, elas não são, por natureza, destinadas ao trabalho sexual. O trabalho sexual é uma consequência de uma experiência de discriminação que acontece, sim, né? Uhum. Dadas outras condições, essas pessoas têm plenas condições de desenvolverem outras habilidades, como você tem, por exemplo, recentemente, uma travesti que terminou o doutorado em educação, a Luma, ou você tem a própria Camille Cabral, né, que é médica, e que é presidente dessa associação, né? E essa é, efetivamente, uma das grandes reivindicações do movimento travesti e transgênero, né? Conseguir um novo olhar para as experiências trans que não seja, vamos dizer assim, associada à prostituição. Mas no contexto que eu pesquisei, efetivamente, quer dizer, que eu estava engajado tanto na minha pesquisa quanto numa pesquisa da minha orientadora, que era para fazer uma espécie de cartografia da experiência prostitutiva em Paris. Uhum. Então, as pessoas que eu entrevistei, todas elas eram ligadas a essa experiência. Então, e aí que entra, sobretudo na experiência do documentário, quer dizer, uma referência ao princípio de realidade. Eu não tinha como criar uma outra história. Sim. Se as pessoas que eu tinha entrevistado e as experiências que eu vivi efetivamente na pesquisa tinham sido ligadas à prostituição, né? Uhum. Então, esse é um dos aspectos do documentário, mas não é, de modo nenhum, o aspecto que é, vamos dizer assim, enfatizado, ou o aspecto que reduz a experiência das travestis à experiência da prostituição. Mas essa pesquisa, eu defendi o doutorado em 2005, né? Uhum. Por outros motivos, eu fiquei retornando a Paris, 2007, 2008, 2009, e sempre em contato com essas pessoas. Quando, em 2010, quando eu apresentei o Cinema Cara Dura, né? Uhum. Imediatamente depois da tese surgiu também a possibilidade de pensar uma produção imagética, né? De pensar uma tradução fílmica, a palavra não é boa, mas de qualquer maneira uma experiência de documentário com o grupo que eu pesquisei, né? Então, em 2010, eu recebi uma proposta do pessoal do Clã do Cinema, que é uma produtora lá de Fortaleza, que é coordenada pelo Kleber Viriato, que é diretor de cinema. E ele disse: Alexandre, você quer ir? Vamos para a França fazer esse documentário. E aí nós fomos num grupo de 4, com financiamento muito pouco do BNB, mas enfim, foi o financiamento que nós conseguimos, que foi fundamental, que foi essencial, com financiamento da Secretaria da Saúde. Uhum. E nós fomos fazer esse documentário e ficamos 22 dias em Paris. Alexandre, no próximo bloco vamos aprofundar essa questão e também gostaria de saber como é essa relação da imagem e da ciência. Sobral Meu Canto, um programa que retrata o cenário da música cearense com foco em artistas sobralenses desvendando os talentos da região. Exibido às terças-feiras e com reprise ao longo de nossa programação. Não perca um quadro informativo Interage Informa.
Nele você acompanha as notícias de última hora e fica sabendo do que acontece em Sobral e região. No quadro Interage Informa é abordado assuntos das mais variadas vertentes, relatando sobre o real estado dos acontecimentos em questão. Fiquem antenados no quadro Interaja Informa, onde a notícia chega em primeira mão. É a sua conexão educativa. Conectação. Aqui você fica conectado com os temas da atualidade. Um programa voltado com o objetivo de discutir com você, internauta, os mais diversos temas e práticas sociais que retomam a vida em sociedade. Com abordagem simples e direta, permite a você um mundo de conhecimento e informação. Apresentado por Graciane Lima. Então, voltamos agora para ouvir um pouco dessa experiência direta dessa equipe que vai para Paris construir esse documentário e depois nos falar um pouquinho sobre a relação da ciência, da arte, da criatividade. Bom, eu acho que um documentário como esse, assim, quer dizer, não teria como a gente desembarcar em Paris e fazer um documentário em 20 dias de uma realidade como uma realidade pesquisada, né? Que é uma realidade que é dura, realidade né? muito difícil, né? Uma realidade de pessoas que imigradas muitas vezes sem papel, papéis, né? papéis na Europa, assim, vivendo em condições às vezes muito difíceis de moradia, né? Por causa da clandestinidade também, por causa né? da clandestinidade, por causa da experiência travesti, transgênero, que é muito discriminada, seja aqui, seja na Europa, né? Então, quer dizer, a experiência do filme etnográfico, ela só existe se houver uma experiência prévia de familiaridade com as pessoas, se houver uma etnografia. Ou seja, para que você faça efetivamente um filme etnográfico, é preciso que já tenha se construído aí uma relação de empatia, de etnografia, de máxima internidade com o grupo pesquisado, né? Ao mesmo tempo em que você tenha um máximo distanciamento quando você vai textualizar uma cultura, né? Mas uma experiência de textualização que diz respeito muito mais a um falar com aquelas pessoas do que falar por sobre seus ombros. A mesma experiência, ela de certa forma, ela é transportada para a experiência do filme, né? Que tem uma documentarista, que eu não estou me lembrando o nome, que ela fala to speak nearby, falar ao lado de, próximo, falar né? com, né? E não over their shoulders, né? Por cima de seus ombros. Mas, então, essa experiência do filme aconteceu a partir do texto, né? A partir do texto escrito, porque os contatos foram feitos de Fortaleza. Quando a gente chegou, já teve que começar assim uma corrida para poder dar tempo de filmar, e os roteiros eles eram elaborados a partir do roteiro que foi utilizado para a artesania da etnografia na tese. E na tese eu trabalhei com uma categoria que se chama roteiros sexuais, né? Engraçado, roteiros sexuais, uma metáfora tirada da estética para pensar a construção da escrita, né? E eu trabalhei com esses roteiros, que na verdade são a trajetória de vida dessas pessoas, e esses roteiros eles se viram de certa forma como roteiros de entrevista, de questões que já eram conhecidas, de uma familiaridade que já existia, de uma empatia que já existia, ou seja, eu sabia o que é que eu podia abordar e o que é que eu não podia abordar, o que é que ia ser dito, o que é que não ia, quer dizer, em alguns casos, né? Sim, há sempre um elemento de surpresa, mas nós temos uma boa noção do conteúdo geral que vai ser apresentado, não é? Sobretudo se você passou já aí uns bons anos já em contato com o grupo e que você conhece a realidade que você está tratando, né? Então, essa experiência prévia, né, essa experiência anterior, ela foi fundamental na construção da narrativa do filme. O filme tem 1h20 mais ou menos. Isso. Quantas horas de gravação foi necessário? Olha, nós temos mais de 30 horas, umas 36 horas de gravação, ou mais.
porque tem muitas gravações da cidade, etc., né? Foram realizadas, acho que 15 entrevistas, né? E todas elas foram usadas ou não? Não, entrevistas que simplesmente não foram usadas. Quer dizer, há material para a produção de outros filmes. Né? E sobre essa equipe, quer dizer, vocês saem é uma equipe técnica que sai daqui, isso. Ou vocês vão com alguém que é filmado lá? Como é que isso acontece? Olha, a equipe é toda de Fortaleza, né? Então, quer dizer, como eu sou completamente, assim, inapto para utilizar as máquinas, eu não conheço, etc. Então, eu tive que recorrer à equipe, né? Quer dizer, normalmente o filme etnográfico não pede esse grau de sofisticação de máquinas, etc. Mas a gente fez com 2 máquinas que são atualmente as mais sofisticadas em termos de captura de imagem, que é a D5 e a D7, eu acho, não me lembro o nome direito, mas enfim, eu sei que são muito boas, são máquinas fotográficas, o que ajudou, assim, em relação à filmagem em lugares públicos, assim, no sentido de burlar uma burocracia de cinema enorme que existe na França, assim, porque ela é uma máquina fotográfica, então isso não chamava atenção, não era aquelas máquinas enormes que porque isso aí, se a polícia vê que você está filmando, eles não permitem, né? Você tem que mostrar documentação, etc, etc. Por exemplo, em museu, você não entraria nunca com uma máquina daquela, né? Em alguns lugares que a gente entrou quando passeou pelo cotidiano com as pessoas convidadas a fazer o filme, as nossas interlocutoras, né? E a equipe, quer dizer, o que foi bom foi que a equipe é uma equipe assim muito tranquila em relação às experiências da sexualidade. Então, não houve assim não houve uma situação de conflito, não houve uma situação de recuso ou de resistência em relação às pessoas que estavam sendo filmadas. Houve muito mais uma empatia que se construiu de forma bem rápida, né? Assim, isso tornou o trabalho mais tranquilo, de certa forma. Tornou o trabalho mais tranquilo e mais próximo do real. Do real, né? De uma experiência, se a gente puder falar assim, mais autêntica, mais livre, etc. Houve realmente, com todas elas, uma grande empatia. Talvez porque muitas delas sejam também nordestinas, né? Brasileiras, a gente estava todo mundo num contexto estrangeiro, né? Assim, nós todos ali na França. Então isso nesses contextos assim transnacionais, quer dizer, essas identificações, elas ajudam na construção da empatia, né? Eu me lembro quando eu fui começar a pesquisa na Associação da Camille, que já era uma pessoa assim, muito resistente a pesquisadores dentro da associação. Eu me lembro que contou muito o fato dela ser nordestina, né, de ser médica, do meu pai ter sido médico, entende? Quer dizer, essas identificações assim que auxiliam na construção dessa abertura de caminho, vamos dizer assim, né, para você conseguir adentrar um determinado campo de pesquisa, né? Então isso Agora, aí. Me diz uma coisa, até que ponto um documentário ele se aproxima ou se afasta da fantasia ou da ficção? Olha, eu acho que o documentário é uma leitura possível da realidade, é uma interpretação possível, como também a ciência é uma interpretação possível. E eu acho que ele tem uma margem de possibilidade de criação, mas eu acho que ele obedece a um princípio de realidade. Eu não posso também imaginar que um filme etnográfico ele seja assim cheio de montagens mirabolantes uma invenção, ou então de invenções estéticas, assim. Eu acho que essa ideia do filme etnográfico, a filmagem do simples e de forma quanto mais próxima da realidade, etc. Mesmo que a gente saiba que o real é ficcional, no sentido de que o real ele é construído também, né? Não é que o real seja uma ficção, mas o real ele é também ficcional,
no sentido que a gente vai lá, que a gente coleta, que a gente decupa, faz a decupagem, que a gente cria a narrativa, etc, etc. Mas ainda assim, eu acho que o filme ele tem essa afinidade com aquilo que é próprio da experiência das coisas, da experiência do vivido, né? Quanto mais próximo a gente chegar, mais interessante, né? É assim que eu vejo, né? Só para terminar, uma última pergunta. Como é essa relação estética mesmo com as travestis? Porque há uma estereotipação do elemento travesti como sendo excessivamente feminino. Ao mesmo tempo, parece que há uma brincadeira. Como é que você vê isso? Quer dizer, essa relação, porque na hora que você chama, né, o filme O Voo da Beleza, tem todo uma conotação que depois no filme nos dá a entender não, fica mesmo claro que é uma outra coisa, esse nome é outra coisa, mas essa parte estética, como é que isso é tratado ou não? Olha, eu acho que a experiência travesti, transexual, ela desnaturaliza experiências que para nós elas são naturalizadas. Tipo assim, masculinidade seria o monopólio de quem tem pênis, feminilidade seria o monopólio de quem tem vagina. O travesti e o transexual vem dizer exatamente o contrário. Ora, os gêneros eles não são da ordem da fisiologia, eles são construídos socialmente. Então, toda a reivindicação das travestis em relação a serem chamadas no feminino, ou a reivindicação em torno de uma identidade de gênero, né? Já que não é o sexo que funda o gênero, né? Ou a reivindicação do nome social, né? Eu acho que são questões interessantes para a gente pensar as diferenças, as diversidades do mundo, das experiências, né? Eu acho que elas são questões que existem cada vez mais na experiência brasileira, etc., que infelizmente assim, o Brasil tem se mostrado cada vez mais, vamos dizer assim, diante de um fundamentalismo religioso que diaboliza determinadas categorias, né, em função de uma pseudo-normalidade que ninguém sabe muito bem o que é. Né? Então eu acho que essas personagens liminares que estão entre, elas são também privilegiadas para a gente testar até onde vai o nosso espírito democrático, a nossa experiência de lidar com a diferença. Né? Então, por mais que ela possa aparecer um lado irônico, cômico em relação à feminilidade, mesmo assim é um bem de raiz, né? Quer dizer, é uma construção de alguém que vive uma experiência ou uma identificação com outro gênero, né? E que, portanto, está interessado em ser respeitada enquanto tal, na sua singularidade, né? Nós já estamos nos aproximando do final dessa nossa conversa e, antes de mais nada, eu quero agradecer e dizer que, ao ver o filme e também conhecendo toda a sua experiência, eu acho que há uma coisa muito importante que é dar a dignidade que as pessoas merecem, não é? E levantar uma questão que é dificílima, extraordinariamente complexa, porque não há só uma interpretação, não há só uma visão e, principalmente, não há uma só forma de tratar as questões que são muito pertinentes nos dias de hoje. Então, nesse sentido, eu te perguntaria só mais uma coisinha e, assim, de uma forma bem breve. Como é que nós podemos pegar esse tipo de material, os documentários, e usá-los
em sala de aula, usá-los no ensino, ou até mesmo na formação de opinião? Olha, eu acho assim, hoje à noite no evento, né, no Visualidades, eu vou participar de uma mesa redonda que exatamente discute a relação entre o audiovisual e a educação, né? E o que eu vou defender, quer dizer, a proposta da discussão, que eu vou propor como discussão, é como a experiência do audiovisual, ela pode ser, vamos dizer assim, na medida em que ela traz de volta a estética como mediação, né? A estética que ao longo da história do Ocidente foi considerada como a prima pobre da lógica, como uma gnosiologia inferior, porque o que interessava era o positivismo, que o que interessava era a lógica, a matemática, etc, etc. E a estética ela sempre foi meio que varrida do espírito positivista, positivo do Ocidente, né? Naquilo que a modernidade implica em busca de certeza, metodicidade, sistematicidade. Então, a estética era vista. E hoje em dia, acho que o que as ciências sociais e as ciências da educação se dão conta é que você não tem mais como pensar a educação e a socialização, uma experiência formativa, sem recorrer, vamos dizer assim, à estética como uma mediação fundamental do aprendizado e da socialização, né? Então, eu acredito que, por exemplo, no caso do audiovisual, a produção de um filme, a produção coletiva de um filme, especialmente hoje, quando você tem um acesso tão fácil a suportes, né, como máquinas, celulares, etc., etc., essa produção, ela repõe coisas que muitas vezes uma educação formal deixou de lado, ou um positivismo deixou de lado, porque a estética, quando a gente fala em estética aqui, a gente está pensando nas faculdades como a imaginação, a memória, a sensibilidade, a subjetividade. Quando você propõe a um determinado grupo de alunos a produção de um vídeo com propósito educacional, com propósito de experiência formativa, cria-se ali um trabalho coletivo, um trabalho de partilha. Uma coisa, algo compartilhado e que vai suscitar uma arena, vamos dizer assim, dialógica da discussão do que foi dito, de quem é que vamos entrevistar, como vamos fazê-lo, como é que constrói o roteiro, etc. E isso termina sendo, assim, vamos dizer, uma chave de inteligibilidade, organiza o pensamento, produz subjetividade e produz, sobretudo, dialogia, né? Quer dizer, as pessoas conversam, elas dialogam, elas discutem. E eu acho que esse trabalho ele é muito, muito rico do ponto de vista da experiência formativa. Eu acho que são essas metodologias que vão possibilitar um enriquecimento da experiência vivida e subjetiva das pessoas, né? Alexandre, eu tenho que agradecer tremendamente a sua presença e, na realidade, convidar a todos que venham a conhecer o Voo da Beleza e que, principalmente, ao assistir o filme e ao pensar sobre essas questões, pensem sobre elas com tranquilidade, com parcimônia, no sentido de não ter preconceito e abrir o coração para outras realidades. Muito obrigada. Eu que agradeço, Regina.